Olá, sou Sandra Regina Ramos Braz, sou psicóloga, mestranda em psicologia social. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês as reflexões sobre a importância em tornar acessível a orientação vocacional para pessoas em situação de vulnerabilidade social, considerando aspectos sociohistórico, político e psicológico. A partir das experiências de estágio e supervisões em um cursinho popular de nome Educafro, espaço que considera as ações afirmativas como forma de reparo histórico e garantia de direitos assegurados, foi possível vivenciar um contexto de orientação profissional crítica, que considera as dimensões históricas, psicológicas e políticas, bem como pensar sobre os impactos de um processo histórico-político como um aspecto importante em considerar na formação de angústias. Segundo José Moura Gonçalves, ele vai dizer que é enigmático o que está por trás das angústias, embora não seja totalmente enigmático, ou seja, o estranhamento ao que perpassa o sujeito, referente aos seus sentimentos, o faz se questionar como o que é isto, o que eu tenho, apontando para o fenômeno humilhação social. Então, como processo histórico-político, foi possível vivenciar essa questão. E entre os orientandos, nós podemos contar com a presença de João, nome fictício, quilombola, que deixou o convívio comunitário de povos tradicionais para estudar na cidade de São Paulo. Então, em certa medida, o acolhimento de João pelo Educafro como estudante auxilia um conjunto de ações, de ações afirmativas que permitem transformar esse quadro perverso de exclusão e marginalidade. Então, de forma geral, nossa análise aponta para a necessidade de suporte material e psicológico articulados para a geração de ambiência que permitam a esse sujeito reconfigurarem suas posições frente aos elementos que lhe fragilizam para, nesse processo, construir-se enquanto sujeito político capaz de construir seu projeto de futuro. Boa tarde, sou o Alessandro, estou trabalhando com a Sandra. Esse trabalho sobre orientação profissional, raça e poder, ele é muito importante porque habitualmente nós percebemos que a orientação profissional ela se reduz a orientar as pessoas para o exercício da profissão e tentar equilibrar desejos e talentos, mas muitas vezes isso é feito de uma maneira que garante a manutenção de lugares de poder e de subalternidade. Lugares de poder para quem tem poder, lugares de subalternidade para aqueles que são privados do acesso a oportunidades, a condições de justiça que lhes permitam galgar e exercer o poder, E acho que essa era uma das condições do João, que estava sendo orientado no Educafro pela equipe de orientação vocacional. Trabalhar a orientação vocacional implica em ajudar essa pessoa não só a encontrar um trabalho, uma profissão, mas em descobrir-se enquanto sujeito da política e do político, uma pessoa que é capaz de exercer poder e que pode trabalhar essas questões na sociedade, mesmo quando a sociedade diz não, quando a sociedade nega essas oportunidades. E isso é o que acontece com uma grande parcela da população negra, da população marginalizada, de mulheres, de homossexuais, e no caso a população quilombola mais todavia, em função de estigmas e estereótipos que geram visões deturpadas da sociedade em relação a eles e muitas vezes deles em relação a si próprios, em função de competências e dessa capacidade de se integrar com o mundo contemporâneo, que muitas vezes se diz
não ser possível em função de um suposto fechamento em culturas mais tradicionais e supostamente arcaicas. Isso é um discurso preconceituoso, isso é um discurso que impõe uma dominação a essa população e muitas vezes a priva de possibilidades de transformação. E o acesso ao estudo superior, às universidades e à educação básica mesmo é fundamental para que eles possam entrar nesse mundo de maneira a defender suas ideias e a disputar discursivamente e economicamente as relações de poder. E a orientação vocacional, ela é um instrumento importante, um instrumento psicopolítico de superação dessas relações de dominação e preconceito. Valeu, muito obrigado, e é isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês.